noite, irmãos e irmãs. Primeiro eu quero falar para vocês que eu vou usar máscara durante o nosso estudo aqui, porque eu não estou sozinha na sala. Pauloquinha está aqui me auxiliando e as medidas sanitárias nos ensinam que nós devemos usar todas as medidas de segurança para nos proteger nesse momento que nós estamos passando pela pandemia. Então é por isso que eu vou fazer o estudo de máscara. Então vamos ao nosso estudo? Olha, nós estamos no Livro dos Espíritos, no comecinho, ainda estamos no capítulo 1, Estamos estudando sobre Deus. E hoje nós vamos estudar atributos da divindade, que vai da pergunta 10 até a pergunta 13. E estudar sobre Deus, falar sobre Deus é algo difícil, é um estudo difícil, Nós sabemos disso. Devido o nosso nível ainda está, a nossa evolução está ainda inferior. Mas nem por isso nós devemos deixar o assunto de lado, muito pelo contrário. Aí que nós devemos estudar mais ainda. Para compreendermos os atributos da divindade, por que é difícil estudar Deus? Porque falta ainda para nós recursos intelectual, moral, vibracional, emocional, para que nós possamos compreender. E lá na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, que está aqui o Livro dos Espíritos, a pergunta 10 é a seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe um sentido para isso. Então, o que acontece? Nós encarnados, nós aprendemos não somente pela inteligência, nós aprendemos também pelos 5 sentidos que nós temos, que é o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição, não é isso? Só que, então assim, mas esses sentidos, eles não são ainda suficientes para que nós possamos compreender Deus. Talvez quando desencarnarmos, depois de várias outras encarnações, eu imagino, quem sabe a gente vai ter um outro sentido para que nós possamos compreender os sentidos de Deus. Porque esses 5 nós podemos compreender o que é Deus, porque esses sentidos que nós temos, que eu citei, são simplesmente materiais, não é isso? E aí vem a pergunta número 11, que ela pergunta o seguinte: será permitido ao homem algum dia compreender o mistério da divindade? Olha a resposta. Quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição, se houver aproximado do mistério da divindade, ele então o verá e o compreenderá. Isso quer dizer que quando nós não estivermos mais presos à matéria, O que não quer dizer que, por exemplo, se eu desencarnar amanhã, eu já vou ter a compreensão de Deus, eu já vou entender Deus nesse nível de evolução que eu estou hoje. É preciso, com certeza, se for me permitido, passar por várias encarnações para até que eu possa compreender Deus quando eu estiver livre da matéria, quando eu não estiver mais no corpo físico. Porque há uma distância imensa entre nós e Deus. Aí fala, bom, entre nós e Deus tem Jesus. Mas olha a distância que tem entre nós e Jesus. E entre nós e Jesus temos muitos espíritos de diferentes evoluções que estão muito à nossa frente. Então, isso significa que, até compreendermos verdadeiramente o que é Deus, nós ainda temos uma longa jornada evolutiva. A pergunta número 13
12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter alguma ideia de suas perfeições? Ele fala sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida em que se eleva em relação à matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. É o que nós falamos da evolução, que nós temos que trilhar, do caminho evolutivo que nós temos que trilhar, até podermos ter essa compreensão de Deus, né? Do que é Deus no nosso universo. Aí vem a pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos seus atributos? Eles respondem, os espíritos respondem para Kardec. De acordo com o vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abranger. Mas sabei que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e sensações não têm como expressar. A razão vos diz de fato que Deus deve ter essas perfeições no grau mais supremo, pois se lhe faltasse uma, ele não seria Deus. E realmente, Deus é eterno, né? Quando nós dizemos que Deus é eterno, porque Deus não teve início, né? Então, ele é eterno. Nós já somos seres, né, imortais. Nós tivemos um início, nós somos criados por Deus. Nós tivemos um início, nós somos, né, espíritos imortais. Deus é a perfeição suprema, gente, né? A perfeição absoluta. É tanto que até formular uma pergunta sobre Deus é difícil. Assim, tamanha distância que existe entre nós e Deus. E ele já diz assim, que a nossa inteligência, já foi dito lá atrás, que a nossa inteligência não nos permite conhecer Deus na intimidade, né? Nós não conseguimos vibrar para conhecer Deus, né? Então quando nós dizemos que Ele é imutável, o que quer dizer isso? Que Deus não pode se modificar. Se Ele não se modifica, Ele é imutável. Por quê, gente? Porque só se modifica o que é imperfeito, não é isso? Se Ele já é perfeito, como Ele vai modificar? Então Ele é imutável. Ele é imaterial. Por quê? Porque, gente, o que se modifica é a matéria. O que sofre transformação é a matéria. Então Deus é imaterial. Ele não modifica, Ele não sofre nenhuma transformação. Ele é único. Por quê? Porque se nós admitirmos a existência de outro Deus, quem criou outro Deus? Então Deus é único. Ele é onipotente. Sim, por quê? Porque se houver um ser mais acima dele, aí ele já não é onipotente. Nós sabemos que não tem, né? Que ele é onipotente. Ele é o ser, né, onipotente que nós temos uma ideia. Soberanamente justo e bom. Por quê? Gente, soberanamente justo porque Deus ele é imparcial nos julgamentos dele, né? E ele é soberanamente bom porque ele não tem nenhuma migalha de maldade. Nenhuma. Ele é totalmente bom. E porque tudo nele é absoluto, né? E se ele é soberanamente justo, ele é soberanamente bom. Então, esse, gente, é o nosso estudo, né? Do Livro dos Espíritos, Atributos à Divindade, pergunta de 10 a 13. É o que nós estudamos para essa noite. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus
no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.